Doutora, qual exame eu preciso para saber qual é a minha labirintite? Se eu tenho labirintite, como eu vou tratar essa labirintite? A gente tem conversado bastante aqui sobre tontura. Eu tenho um vídeo muito legal aqui que eu vou colocar para você em que eu falo em detalhes sobre alguns exames. Esse é para ser um vídeo mais curto, te lembrando que o exame mais importante que você precisa para entender a sua labirintite, para entender o que causa a sua tontura e não a sua labirintite, é o exame físico. É a conversa, a entrevista que o médico faz com você. É daí que eu, na consulta, por exemplo, com o paciente, vou perguntar várias coisas, além de todo o relato dos sintomas dele. Então, eu vou querer entender os sintomas desse paciente desde a primeira vez que ele sentiu tontura. Como foram cada crise, ou como tem sido a tontura que pode ser todos os dias. Nesse caso, eu vou extrair informações que vão fazer eu pensar, isso pode ser uma neurite, isso pode ser uma labirintite mesmo, isso pode ser TPPP, vertigem fóbica, isso pode ser migrânia vestibular, isso pode ser Meniere, dependendo do tipo de sintoma. E depois disso eu examino o paciente. Quando a consulta é presencial, é muito mais fácil examinar. Só que aqui no consultório eu tenho vários recursos para conseguir examinar. Online, esses recursos são diminuídos e aí, às vezes, quando dá algum tipo de dúvida, eu preciso de alguns exames. Mas muitos pacientes que passam aqui comigo não precisam, às vezes, de exame nenhum. Porque quem faz o diagnóstico da maioria das doenças, então lá, vamos dizer lá que a gente tem em torno de umas 40 doenças. Se eu for pegar como é feito o diagnóstico de cada uma, o diagnóstico é clínico. Isso quer dizer o quê? Não precisa de um exame, não é um exame que determina, que fala qual é a doença. É como a pessoa sente, qual é o sintoma que ela tem, quais são as alterações que eu vou observar no caminhar dela, no olho dela, quando eu deito ela e faço alguns movimentos com a cabeça, alguns testes que a gente faz aqui no consultório também. Eu tenho recebido muitos pacientes que vêm com uma tonelada de exames, é uma pastinha de exames, depois de passarem em vários médicos e falam, eu fui em vários médicos e eles dizem que eu tenho labirintite, mas todos os meus exames estão normais. Eu tenho mesmo labirintite porque os exames estão normais? Será que eu estou fazendo os exames certos? Tem exames lá que o paciente fez que nem precisava ter feito, exames às vezes sofridos, desconfortáveis. E talvez ele não precisasse ter feito tudo aquilo. Um ou outro era interessante, ajudaria a descartar ou entender mais sobre o funcionamento do equilíbrio desse paciente. Mas o mais importante, o que os médicos anteriores esqueceram, deixaram, relevaram, é a história. Gente, a conversa, e eu entendo o quanto isso é incomum no nosso país, né? E não é só no nosso país, não, porque eu atendo pacientes de fora do Brasil. Quanto a conversa com o médico, quanto tempo de qualidade de você explicar o que você sente é escasso. E como isso é o que mais impacta na dificuldade do diagnóstico. Isso que leva a algumas doenças, por exemplo, aí eu vou falar de uma doença que a gente não tem essa estatística dentro do mundo da tontura, mas por isso uma doença que não é tão incomum, que é a endometriose, ela tem uma estatística de levar mais ou menos 5 anos para ser diagnosticada. Imagina uma mulher com dores importantes, levando 5 anos para descobrir como tratar isso e o que é isso. E muitas vezes recebendo, que nem um paciente de tontura recebe, uma taxação de, ai, que fresca, ai, isso é besteira, ai, isso é coisa da sua cabeça, ai, você precisa ir para o psiquiatra. No fim, acaba que a gente tem que ir para o psiquiatra de tanto que se estressa, de tanto que fica sem resposta, né? Desabafa agora. Mas eu recebo muito isso, né? O paciente chegar e contar que foi numa consulta, foram 10 minutos de conversa, pediu um monte de exame, voltou e disse, seus exames estão normais, isso deve ser uma labirintite. Toma aí betaixina, ou toma aí Dramin alguns dias, e aí nada melhorar e a pessoa ficar sem explicação. Então, lembrando, fazendo um parênteses aqui, labirintite é uma doença específica, a gente não pode usar mais esse termo labirintite para chamar qualquer tontura disso, porque existe a doença da labirintite. Ela acontece quando tem uma inflamação do ouvido, então a pessoa tem que estar com dor de ouvido, com catarro no ouvido, costuma estar com o nariz congestionado, e aí acaba evoluindo com tontura, porque inflama o labirinto, infecciona o labirinto,
E quando isso acontece, é uma situação que às vezes a gente interna o paciente para fazer antibiótico endovenoso e até fazer sedativo para o equilíbrio endovenoso, porque a pessoa fica tão tonta, vomita tanto, que é difícil controlar, às vezes precisa ficar até internada. Então é uma situação de gravidade, não é, por exemplo, uma crise que vai, toma um Draminho na veia, melhora e passa. A labirintite vai durar dias. É mais parecido com a neurite vestibular. Se você não sabe o que é neurite vestibular, tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela. Mas é um evento dramático e a gente populariza, né? Usa esse nome. A gente, não só os pacientes, ou a população, fala, tive uma crise de labirintite, porque teve uma tonturinha que às vezes caiu, era queda de pressão, não tinha nada a ver com o labirinto. E a comunidade médica, né? A comunidade médica usa esse termo de forma muito errada. Muito errada. E aí eu acho que nós somos os vilões, né? A comunidade médica, especialmente quem é otorrino e tem informação para não usar esse termo dessa forma. Então, um monte de exame que o paciente traz vir normal não descarta uma doença, não fala que é uma doença. Então, o fato de você ter um monte de exames na sua casa normais e não ter resposta, não vai ser necessariamente mais um exame que vai te dizer o que você tem. O que você precisa, o mais importante, é essa conversa de qualidade. E também internalizar que às vezes o médico, quando a pessoa já tem um histórico muito longo de sintomas, é mais fácil numa primeira consulta a gente já ter as principais hipóteses diagnósticas e a principal ali para começar o tratamento. Mas às vezes tem pacientes que vêm com 2 meses de sintoma, em que a gente pensa, pode ser isso, pode ser aquilo outro, faz alguns exames, não veio nada alterado e fica com essas hipóteses. E a gente pode pensar em tratar a mais provável. Mas não é necessariamente com uma consulta que a gente dá certeza. A doença a gente precisa acompanhar. Acompanhar não quer dizer que a pessoa vai ficar sentindo tontura o tempo todo, não é isso. Mas acompanhar é como ela vai aparecendo, porque às vezes ela começa de um jeito e muda, às vezes ela começa com um zumbido e vira crise de tontura, às vezes começa com uma perda auditiva e vira tontura. Às vezes começa só com tontura e lá na frente também vem a dor de cabeça, incômodo com luz, incômodo com som. A nossa formação atual na medicina, ela é muito voltada para exame. A gente até quando é paciente, né? Também tem o meu momento paciente, que nem eu tô doente agora. A gente pensa, que exame eu vou fazer, que exame eu preciso. A gente gosta de fazer exame, porque a gente gosta de ter resposta. Mas quando a gente tá falando do mundo da tontura, o exame não é aquilo que é o mais importante. O mais importante é a conversa, é esse tempo de conversa. E aí é o que eu falei, é uma coisa que é triste, porque no nosso país isso é raro. No mundo que a gente está vivendo, né? Como eu disse, não só no nosso país, na verdade, no mundo que a gente está vivendo, isso é raro, porque ou se tem um sistema público de saúde em que as consultas são rápidas, porque o sistema é sobrecarregado, não tem profissionais suficientes, às vezes especializados o suficiente para atender essa demanda. No plano de saúde acontece exatamente a mesma coisa, o profissional... Teve uma época que eu atendia plano de saúde e era assim, a clínica ela marcava de 10 em 10 minutos e eu não podia falar, não, eu não consigo atender de 10 em 10 minutos os pacientes. Não dá. Não, pra mim, nem um resfriado é muito bom atender em 10 minutos, porque você tem que entender quem é essa pessoa, que doenças ela tem, que remédios ela toma, que alergias ela toma, tem que examinar ela, né? Porque ultimamente é tão pouco tempo de consulta que o médico nem examina mais. E claro, vamos falar que tem todo um problema estrutural de sistema de saúde, mas também tem um problema de formação médica, né? Tem muita formação médica que não examina porque é ruim, e isso existe. Infelizmente, como existem todas as outras profissões. A nossa profissão, né, ser ruim é delicado porque você está tratando de uma vida de alguém. Arborizei aqui totalmente. Acho que é legal, às vezes, a gente ter esse papo, né? Porque eu vejo muitos comentários, às vezes, de vocês trazendo... Putz, teve um dos vídeos que eu até vou marcar aqui, que é o vídeo falando mais sobre alguns exames, em que teve muitos comentários, tipo, mas ninguém faz isso, de conversar, onde você vai achar isso, e aí a consulta é cara, e não sei o que, não sei o que lá. E realmente é difícil, né? Você ter um profissional que se importa, que se preocupe, que tenha tempo de qualidade de conversa. Quando você tem, geralmente é no sistema particular, às vezes nem em particular isso existe, mas quando tem é no particular, e o particular exatamente acontece, porque é quando a gente consegue fazer esse trabalho com uma consulta que dura às vezes 2 horas. Teve uma paciente que eu atendi, acho que foi
No começo do consultório, durou, assim, 3 horas e meia a primeira consulta, porque ela tinha 10 anos de sintomas, 10 anos de sofrimento. A gente já se conversava ali no Instagram, então também tinha um negócio ali de ela tá querendo me conhecer, e ela tava ansiosa com a consulta. Tinha muitos exames de 10 anos pra eu ver, então teve tudo isso pra eu ver. Então, imaginem, gente, 3 horas e meia. Claro que agora, atualmente, é muito difícil uma consulta. Acho que esse ano eu tive uma que durou 2 horas e pouquinho. Às vezes acontece, né? Eu evito o máximo para eu não atrasar o próximo paciente. Isso, né? Esse tempo de qualidade, esse entendimento dos sintomas é o que faz diferença. E o triste, assim, que eu fico triste é que isso não é para todo mundo. A gente sabe que financeiramente não cabe para todo mundo. Quando cabe, invista num profissional. Invista num profissional que vai te dar tempo de qualidade, que vai te dar atenção, que entenda do assunto. Tome cuidado, especialmente aqui, né? Eu estou aqui, estou produzindo conteúdo, meus pacientes, eles, a maioria vem de indicação ou aqui do YouTube, mas a gente tem que ser franco, né? Tem muito também médico por aqui, profissional de saúde por aqui, que fala abobrinha, que fala da área de tontura. Eu não vi nenhum até agora. Mas, não, mentira, eu vi umas pessoas doidas aí falando de zumbido, mas não era ninguém que eu conhecia, ainda bem. Umas coisas que, assim, tipo, que tá querendo vender. Como é que teve um lá que queria vender Tinnitus Pro, queria vender um suplemento, queria vender não sei o quê, que tem zero evidência de ajudar a pessoa. Então, também, infelizmente, quando a gente tá também dentro dessa área que é tão difícil ter uma resposta, e aí, depender do sintoma, o tratamento também é um tratamento mais difícil, acaba tendo aproveitadores, né? Acaba tendo pessoas que querem vender soluções mágicas, suplementações. A gente está muito nisso. Não que suplementações sejam erradas. Quando tem uma deficiência, a gente realmente tem que corrigir, mas também é muito difícil, para quem é leigo, talvez, diferenciar, né? Quem é o profissional sério, quem é o profissional que pode confiar, quem é um profissional que realmente está querendo fazer um bom trabalho e ajudar, e também acolher, né? Porque, que nem essa paciente, 10 anos, gente. 10 anos de uma vida de um sintoma invisível, que ninguém vê, que ninguém entende, que a família, tipo, não sabia o que fazer. E não ia falar palavrão, né? É difícil mesmo. Então, voltando pro tema, exames não são tudo. Mais importante é a conversa. E aí, eu queria deixar como final, assim, uma coisa que caso você não tenha esse acesso, você não tenha o acesso de poder ir num médico que você saiba que tem uma formação adequada, que vai te dar um tempo de qualidade para conversar, que tem uma preocupação com você mesmo, tente organizar no papel mesmo os seus sintomas, tá? Então, organizar para você levar para o médico. Sei que tem médico que fica irritado com isso. Eu adoro quando o paciente já traz um papelzinho com tudo. Eu acho maravilhoso. Às vezes eu tiro até foto para colocar no prontuário. Mas tenta você levar, anotado, às vezes no celular, ou anotar no papel. No caso da tontura especificamente, se a sua tontura ela é em crises, se ela acontece em crises, quantas crises você costuma ter? Então, isso é uma coisa que a gente pergunta. Qual a frequência das crises? Ou se ela é todos os dias, e se ela é todos os dias, se ela é o tempo todo, o dia todo, ou se tem um horário do dia que é melhor, tem um horário do dia que é pior. Outra pergunta que ajuda a gente a diferenciar são os sintomas que vêm junto da tontura. Então, além da tontura, tem zumbido junto no momento da tontura ou em qualquer momento? Tem sensação de ouvido tapado, entupido? É junto da tontura? É antes da tontura? Tem alguma relação com o momento de crise? Tem dor de cabeça? Pode ser fora, pode não ser no momento da crise, mas costuma ter dor de cabeça? Se sim, onde na cabeça é a dor? De que tipo é a dor? É um peso, aperta, lateja? Na hora que tá sentindo a tontura, a luz e o som incomodam muito? Você gosta de ficar deitado num lugar escuro? Ou não? Você só quer ficar parado, mas pode ficar barulhento e tudo aceso. Então, esses detalhes de outras coisas que você tá sentindo são importantes. Anota isso, porque é isso que vai direcionar. E se você tá numa consulta que vai ser curta, que vai durar 10 minutos, meia hora, você ter isso sistematizado, infelizmente, acaba recaindo sobre você essa responsabilidade, mas é uma dica que eu tô tentando, né, passar para ajudar você a dar pro médico mastigado a informação que ele precisa para te ajudar. Então, frequência do sintoma,
sintomas associados, mudança no o tipo de tontura, né? Isso, assim, é importante, mas às vezes é difícil e inespecífico. Se você tem uma tontura que roda, é importante falar. Não importa se é pra dentro, pra fora, pro lado, é só se falar, roda. Mas tem roda e tem outra, ou seja, você roda e fica sentindo meio flutuando, você roda e anda pro lado quando você tá caminhando. Então isso também é uma informação importante, se você conseguir descrever a sensação de tontura que você tem. Fica enjoado junto, chegou a vomitar, história familiar. Na família tem mais alguém que tem antecedente de tontura, perda auditiva, zumbido, crise de enxaqueca, doença, qualquer doença, leve o histórico familiar da sua família, leve a lista de remédios que você toma, o nome do remédio, a dose do remédio e há quanto tempo você toma. Lembrando que algumas tonturas podem ser causadas por remédio. E aí, às vezes, você não vai lembrar, será que eu comecei? Quando foi que eu comecei a tomar esse remédio? Às vezes, a tontura começou junto com o remédio. Então, essas são algumas das coisas que você pode levar. Eu vou colocar na descrição aqui embaixo, meio que uma colinha daquilo que você tem que prestar atenção para você levar e contar para o seu médico. Espero que isso ajude vocês aí, ó, a conseguir, se não te cabe a possibilidade de num profissional que você sabe que vai prestar atenção em você, vai ter tempo para conversar, para te examinar, não existe, você não tem um profissional perto, você não quer fazer por telemedicina ou por uma questão financeira, tente sistematizar isso para levar. E se você estiver no SUS, leve para o seu clínico geral lá do posto de saúde, peça para ele te encaminhar para o otorrino, e para o otorrino que ele te encaminhar, peça para ele te encaminhar para um centro, né? Muitas vezes uma universidade. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem o HC e a Unifesp, o Hospital São Paulo, que tem centros de tontura. Lá em Campinas tem a Unicamp, em BH tem o programa de promoção nas cidadezinhas menores, mas mesmo nas cidadezinhas menores, geralmente é possível ser referenciado para esse hospital maior. Então, se, por exemplo, você está no Rio Grande do Sul e você mora numa cidade do interior, a referência final vai ser o hospital lá de Porto Alegre. Então, provavelmente, assim, se você insistir com o otorrino lá, que você não tá melhor, que ele não tá chegando num diagnóstico, às vezes até precisa dar um showzinho, né? Ele tem a possibilidade de tentar te encaminhar para um nível a mais. Talvez isso demore, mas saiba que, no fim, quanto mais complexo o sintoma, mais vai afunilando para cima para tentar chegar num centro que é de maior complexidade. O que acontece é que as doenças de tontura, algumas são de grande complexidade. A migrânia, o Meniere, a TPPP, a neurite, que precisa de reabilitação vestibular. Já, por exemplo, o cristal solto, não. O cristal solto é uma coisa mais tranquila que às vezes o otorrino resolve, ou às vezes tem até um fonoaudiólogo mesmo, às vezes um outro profissional de saúde que faça a manobra, que corrige. Então, eu vou colocar aqui embaixo essa cola aí, às vezes você copia, anota para você levar na consulta e eu espero que ajude vocês. E já vá com a mentalidade que essas informações que você tem que prestar atenção para contar, que vão ser o ouro para tentar descobrir a causa. O exame pode ser importante, mas na grande maioria das vezes não é o mais importante. O mais importante é a consulta, é a conversa e o exame físico que o médico vai fazer. Espero que o vídeo te ajude, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e faz um favor, me dá ideias de vídeo. Eu tô precisando de ideias aqui de vídeos que eu não tô postando, porque eu tô meio sem ideia, gente. Preciso de ideias. Um beijo aí pra vocês.